Hello! Como estão? Boa noite para vocês. Muita chuva. Vamos ver se hoje, se nessa live, mesmo com chuva, a gente consegue fazer uma live inteira sem cair a internet, sem acontecer nada, igual a semana passada. Vamos lá, gente. Deixa o like. Galera, a gente vai ver aqui alguns exercícios de estatística, tá? Este conteúdo, ele é um pouco subestimado. Porque estatística é uma coisa que a gente vê meio que desde sempre, o tempo inteiro, todos os anos da escola a gente vê, e daí a gente vai ignorando um pouco. Mas não subestimem esse conteúdo, porque às vezes cai e dá para complicar um pouco. Então, assim, é interessante que vocês façam um pouco de exercício, treinem um pouco de exercício, porque para vocês entenderem como é que pode ser cobrado, mesmo sendo um assunto mais de boa, tá bom? Então vamos lá, separei exercícios da Federal aqui pra gente resolver, e aí pra gente também ir pegando alguma teoria enquanto a gente vai resolvendo os exercícios. Lembrando que depois da minha live, então 8 horas, vem o professor Henry também para dar continuidade na live de matemática, tá? Então vocês não vão embora, vocês continuem aqui, porque depois o professor Henry aparece aí. Vamos lá! Primeiro exercício. Esse exercício aqui, ó, esse exercício é o presentinho de Deus na prova, porque ele é bem simples. Mas, assim, foi sorte de quem fez a prova naquele ano. O resto tá um pouquinho mais complicadinho, tá? O que tá dizendo aqui? O quadro ao lado mostra as idades dos candidatos no processo seletivo vestibular EAD da Universidade Federal do Paraná. A moda dessa distribuição e aí nós temos que ver qual é a moda, simplesmente isso. Vamos relembrar aqui um pouco o que é a moda. A moda, ela faz parte de uma das 3 medidas de tendência central que tem na estatística. Então, a gente tem as medidas de tendência central. Quais são elas? A média, a mediana e a moda. A média, a gente tem a média aritmética, média geométrica e a média ponderada. Média ponderada e média aritmética, elas são a mesma coisa. A ponderada é a média aritmética. A diferença é que cada termo ali tem um peso, que dá pra gente pensar que esse peso é como se aquele valor se repetisse algumas vezes, tá? A média também é um assunto subestimado, porque a gente fala assim, ó, o que é a média? Soma tudo e divide pelo total. Mas dá pra complicar um pouquinho, é sempre o mesmo jeito que complica. Então, assim, se você souber entender como que é o enunciado da forma difícil da média, vai de boa. Então, a gente tem a média, soma tudo e divide pelo total. A gente tem a mediana. Mediana são os valores que estão no meio, tá? É o valor que tá no meio. Para este valor estar no meio, todos os termos precisam estar em ordem crescente ou decrescente. Eles precisam estar em row, que é o que a gente chama, tá? E aí você vai ver qual que é o número que está exatamente no meio. Se você tiver uma quantidade ímpar de valores, por exemplo, se você tiver 5 valores, 3, 4, 5 valores, se for uma quantidade ímpar, a mediana vai ser exatamente um termo. Um termo está exatamente no meio. Se você tiver uma quantidade par, 4, 5, 6, o elemento que está no meio não vai ser apenas um, vão ser 2. Estes 2 elementos estão no meio. E aí a mediana vai ser a média desses 2 aqui, tá? Então a gente tem a média, a mediana e a moda, que é o que o exercício tá pedindo, é o que tá na moda, é o que mais aparece. Então é o valor que tem a maior frequência, tá? Média ponderada cai, será? Pode cair, tá? Se você tiver aqui, por exemplo, dá pra gente adaptar. Vamos só olhar para esses 3 primeiros valores aqui. Eu poderia pensar uma média ponderada, onde esses valores aqui da frequência são os pesos, tá? Então, a média ponderada vai ser 150, o peso vezes o valor, 150 vezes 17,
225 vezes 18 mais 317 vezes 19. E aí divide pela soma dos pesos, tá? Então, a média ponderada é o peso vezes o valor. Você vai somando quantos tiverem. E aí, você divide tudo pela soma dos pesos. Isso daqui é a média ponderada, tá? Então, assim, pode cair. Nada impede de cair. Inclusive, tem um exercício que a gente faz que é de média ponderada. Então, vamos lá. Exercício aqui é simples. Ele passou uma tabela, deixa eu sumir aqui. Ele passou a tabela e ele está pedindo a moda. A moda é o que mais aparece. Então, eu quero saber qual é o valor que tem a maior frequência. Então, vamos lá. Idade, 17, 150. 150 está menor que 225. 317 até o momento está ganhando. Ganhou de 297, 272, 301, 228, 426. 426 já é mais do que 317. Então, 317 perdeu aqui, que no caso seria 19 anos. Então, tá fora. Guarda o 426. A gente tem 325, perdeu. 457. 457 ganhou aqui. Então, por enquanto, a moda, quem tá ganhando é a idade ali de 30 anos. 398 é menor que 457. 276 é menor, menor, menor e menor. Então, aqui, qual é a idade que tem a maior frequência? A idade que mais aparece? A idade que mais aparece é 30 anos. Então, a moda é 30. Resposta final, letra D, tá? Não tem segredo, de boinha essa daí. Vamos para a próxima. Então, essa aqui, presentinho de Deus na prova de quem fez. Próxima questão. Então, aqui já começa a complicar um pouquinho. É mais uma questão de lógica. Precisa pensar um pouco no exercício, precisa interpretar e ter noção do que é cada coisa, tá? E exercícios onde a gente tem que interpretar, a gente precisa treinar, tá? Não vai achar que na hora da prova você vai conseguir interpretar sozinho. Não, tem que treinar mesmo, porque senão não vai dar boa. Então, vamos lá. Em um grupo de 6 pessoas, a média das idades é 17 anos. A mediana é 16,5 anos e a moda é 16 anos. Se uma pessoa de 24 anos se juntar ao grupo, a média e a mediana das idades do grupo passarão a ser respectivamente. Então, vamos lá. Eu tenho um grupo de 6 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele fala que a média das idades é 17 anos. A mediana é 16. A mediana, pelo fato de ser um grupo de 6 pessoas, uma quantidade par, a mediana vai ser esses dois valores aqui. Então, eu somaria esses dois valores que estão aqui no meio e dividiria por 2. Ele fala que a moda é 16 anos. Se a moda é 16 anos, o 16 tem que aparecer mais de uma vez, porque é o que mais aparece. Então, o 16 tem que pelo menos aparecer 2 vezes, tá? Pelo fato da mediana ser 16,5, nós temos que o 16 tem que estar aqui, para somar ali e dar a mediana. O 16 precisa aparecer mais de uma vez. Essas idades eu tô como se elas estivessem em ordem crescente, tá? Se o 16 aparecesse mais uma vez depois, se o 16 fosse aqui, presta atenção, gente, a mediana seria 16 mais 16 dividido por 2, que vai dar 16. Não bate com a informação do enunciado. Ele fala que a mediana é 16,5. Para que a mediana dê 16,5, a idade que tem que estar dentro do quadradinho ali é o 17. E aí o 16 provavelmente, né, um outro 16 vai estar lá para trás. Então, a gente tem ali que na mediana, quem está ocupando as posições do meio é 16 e 17, tá? Muito bem. A moda é 16. Se uma pessoa de 24 anos se juntar ao grupo... Então, peraí. Eu tenho essas idades aqui. Claramente, do 16 para trás são idades menores. Do 16 para frente vão ser idades maiores que 16, porque eu tô colocando em ordem isso aqui. Chegou uma pessoa de 24 anos.
O que vai acontecer agora com essa organização das idades? A mediana não vai ser mais a soma ali do 16 com o 17. A mediana é o valor que está no meio. Como uma pessoa entrou, o número que está no meio é exatamente esse daqui, o 17. Aí eu tenho 3 valores para trás do 17 e 3 valores para frente. Então, a gente tem a nova mediana. Qual vai ser a nova mediana? 17 anos. O exercício está pedindo a média e a mediana. Então, a média vem primeiro, a mediana vem depois. 17 anos, a gente tem essa e essa. Letra A ou letra B, tá? Agora, a gente vai para a média. Aqui a média, gente, é muito comum esse tipo de pergunta. Eu vou fazer mais exercício que vocês vão ver que a pergunta é a mesma. Só aí, presta atenção em como que faz, porque todos os outros vão ser iguais, tá bom? O que acontece aqui e é muito comum? O exercício fala de um grupo, um conjunto de dados e ele passa a média. A média, nesse caso, é 17 anos. Como que eu calculo a média? A média, a gente soma todas as idades e divide pelo total, certo? Neste caso, o total são 6 idades, 6 pessoas. Então, é a soma de todas as idades dividido por 6. O exercício está me dizendo que isso daqui é igual a 17. Tá? Quando o exercício fala, um conjunto de dados de pessoas, sei lá, com tanta gente ou tantos dados, a média vai ser tal. Você vai montar a conta da média e você vai isolar a soma. Você vai achar a soma inteira. Não me interessa qual é cada idade. Você não precisa adivinhar qual é cada idade. Você só precisa da soma. Então, aqui eu vou isolar a soma. A soma da idade das 6 pessoas vai ser 17 vezes 6. Passa o 6 lá para o outro lado, multiplicando. Então, aqui vai dar 102. Então, a soma de todas as idades é igual a 102, tá? Agora, o que acontece? Chegou uma nova pessoa. Então, antes, a soma da idade de todas as idades era 102. Mas agora chegou uma pessoa nova, a soma das idades vai ser o quê? 102 mais 24. Eu tinha 6 pessoas no grupo, uma pessoa chegou agora. Então, o total vai ser 7 pessoas no grupo, tá? Essa conta que eu escrevi aqui é a nova média. Soma de todas as idades dividido pelo total. Então, 102 mais 24 vai ser 126 dividido por 7, que vai ser igual a... Deixa eu ver aqui. 18. Beleza? Então, a nova média vai ser 18 anos. Resposta final, letra B. Certo? Então, aqui, sempre que tiver exercício assim, onde ele fala da média de um total de uma amostra, você sempre vai montar a conta da média e isolar a soma. Vai sempre trabalhar com a soma. Acha o valor da soma total, tá bom? Deixa eu ver aqui. A UFPR costuma pedir variância, desvio padrão? Sim, costuma pedir variância, desvio padrão. A gente já vai falar delas, tá? Mas costuma pedir sim. E às vezes ele se o cara tiver sendo camarada, ele não vai pedir para você calcular, mas ele vai pedir mais a teoria. Mas se ele quiser que você fique fazendo várias contas, daí ele pede o desvio padrão, tá? Acontece sim. Próxima questão da segunda fase, mas como eu sempre digo, não é porque é da segunda fase, quer dizer que não dá para adaptar e fazer uma de primeira fase, porque essa questão dá sim. Inclusive, pegar questões da segunda fase é um ótimo jeito para ver se você está dominando o conteúdo ou não, tá? O nível é um pouquinho mais difícil, não é nada além, e aí você já consegue analisar se você está tendo domínio do conteúdo ou não, tá bom? Então, recomendo que vocês deem uma olhada nas questões de segunda fase. Vamos lá. Para calcular a nota final de seus alunos, um professor de matemática utiliza a média aritmética das notas obtidas em 6 provas. Suponha que a média das notas de um estudante nas 4 primeiras provas desse professor foi 8,7. Então, aqui a gente já tem uma informação. Se você somar as 4 notas desse aluno
dividir por 4, a média das 4 notas vai ser igual a 8,7, tá? O que eu falei para vocês? Todas as questões que tiverem coisa com média e aí ele passa a média total e ele não fala quais são os valores, faz a conta da média e isola a soma. Sempre vai ser assim. Então, isolando aqui a soma das 4 notas, a gente vai ter ali 8,7 vezes 4, que vai ser 34,8. Essa é a soma das 4 notas, tá? Guarda essa informação, vamos para a pergunta. Se esse estudante obtiver as notas 8 e 8,2 nas duas próximas provas, qual será a sua média nas 6 provas? Gente, para calcular a média das 6 provas, seria a nota da primeira prova, mais a nota da segunda, mais a nota da terceira, mais a nota da quarta, da quinta e da sexta. Tudo isso dividido por 6, né? Você não vai ficar preocupado tentando encontrar cada uma das notas, você não precisa disso. A soma das 4 primeiras notas você já tem, que é o que eu acabei de fazer ali, ó, 34,8, tá? Então, é só substituir a soma das 4 notas, 34,8, mais a nota da quinta prova, o exercício fala ali, letra A, mais 8, mais 8,2. Tudo isso dividido por 6, tá bom? O que a gente vai ter aqui, ó? 8,2 mais 34,8 vai ser igual a 43. Deixa eu confirmar aqui. 43. 43 mais 8, 51, tá? Então, a gente vai ter aqui que a média 51 dividido por 6 vai dar 8,5, tá? Essa vai ser a nota, então, desse aluno se ele tirar 8 e 8,2 nas próximas, tá bom? Então, a gente tem isso aí. Próxima pergunta. Qual deverá ser a média nas duas provas seguintes? Então, é a média das duas últimas provas. No caso, o que eu tenho que achar aqui? A soma das duas e dividir por 2. É isso que ele está perguntando. A média das duas provas seguintes para que esse estudante obtenha média final 9 nas 6 provas. Então, vamos lá. Letra B. O que ele está pedindo, gente? Ele está pedindo que a média final dele seja igual a 9. Basicamente, como que eu calculo a média? A soma de todas, deixa eu pôr aqui, N1, N2, N3, N4, mais a soma da quinta, a soma da sexta prova, tudo isso dividido por 6, e eu quero que toda essa conta seja igual a 9, porque é o que o enunciado está me pedindo. O que acontece aqui, gente? A soma das 4 provas, eu já sei qual é a soma dessas notas, é 34,8. Então, isso aqui é 34,8. Então, eu vou ter aqui que 34,8 mais a nota da quinta prova mais a nota da sexta prova dividido por 6. Isso daqui tem que ser igual a 9, tá? Pega o 6 e passa dividindo lá para o outro lado. Então, 6 vezes 9, 53. Passa o 34,8 para o outro lado, subtraindo. 53 menos 34,8. E isso aqui vai ser igual a 18,2. Tá? Gente, qual é a pergunta? A pergunta não é qual deve ser a nota nas próximas provas. Não, a pergunta é qual é a média nas duas provas. Então, 54. Alguém faltou a aula de tabuada. A média nas duas provas, gente, é a nota da quinta prova mais a nota da sexta prova dividido por 2, tá?
eu tenho essa soma aqui. Deixa eu agora só confirmar aqui se a subtração está correta. 54 menos 34,8, 19,2. Então, aqui, 19,2. Então, vamos lá. Eu tenho a nota dessas duas questões aqui, a nota das duas provas. E a gente vai trabalhar com a soma. Qual vai ser a média? 19,2 dividido por 2. Então, 19,2 dividido por 2 vai ser igual a 9,6. Beleza? Então, a gente tem aí resposta final 9,6. A média das duas próximas provas tem que ser 9,6 para que a média final dele seja igual a 9. Beleza? Então, temos aí essa questão. Observa, galera, que o formato ele é muito parecido com o que eu fiz aqui na questão anterior, quando eu trabalhei com a média, tá? Você escreve a média, isola a soma. E aí você vai trabalhando sempre com a soma. Não se preocupem que quando tiver exercício assim, onde ele passa uma determinada quantidade de dados e fala da média, vocês não vão ter que achar valor por valor. Então, vocês não fiquem tentando achar um por um, chutando o valor para que todas as outras informações dê certo. Trabalhe sempre com a soma total que vai dar boa, beleza? Vamos para o próximo, que é de variância e desvio padrão aqui. O que temos? Vamos lá. Primeira coisa, gente, por que existe desvio padrão e variância? Desvio padrão e variância, eles não fazem parte das medidas de tendência central. Medidas de tendência central, a gente tem 3 medidas: média, moda e mediana. Esses 3 valores, eles fazem um resumão para você ter uma noção de como está esses dados, né? Esses valores que foram coletados, tá bom? Agora, se você pegou uma amostra boa para fazer uma pesquisa, quem vai dizer isto é a variância e o desvio padrão. Um exemplo bem simples se você for parar para pensar, vamos supor que tem uma turma, uma sala de aula, normalmente na escola tem, né, a média da turma, para saber se você está acima da média da turma ou abaixo da média da turma. Você pode ter uma turma que a média da turma está ali, beleza, tá no 6 ali, tá razoável, tá? E aí você pode pensar assim, é uma média boa, tá ok. Mas se você for a trabalhar nota por nota, pode acontecer de você ter alunos que estão indo muito bem, então esses alunos que estão indo muito bem estão puxando a média para cima, e alunos que foram muito mal, e aí esses alunos que foram muito mal, eles puxam a média para baixo. E aí você tem uma distância muito grande, não tem aluno que tá tipo ali no meio, não tem, ou tá muito bem ou tá muito ruim. Isso não é uma coisa muito boa, você ter valores que estão muito distantes um do outro, quando se vai fazer uma pesquisa, não é interessante. Essa questão é da primeira fase, eu só tirei as alternativas porque não cabia, tá? Mas ela é da primeira fase, ela tem embaixo seria apenas a 1 é verdadeira, 1 e 2 é verdadeira, coisa assim. Mas aí eu tirei as letras só, tá? Não é interessante você fazer uma pesquisa aonde você tenha os dados muito distantes um do outro. Isso não é legal. E como que a gente faz para medir isso? Desvio padrão e variância. Esses dois, eles ajudam a gente ter uma noção se esses valores, se a amostra está ali, ok, valores estão um próximos do outro, ou se os valores estão muito distantes, tá? Essas medidas, variância e desvio padrão, elas estão na medida... as medidas de desvio, agora eu perdi a palavra, mas elas vão medir o desvio. Daqui a pouco eu lembro o nome e eu falo pra vocês, tá? Então, a gente tem as medidas de tendência central e tem a variância e o desvio padrão em um outro bloquinho, que daqui a pouco eu lembro o nome. Como que a gente calcula? Vendo a distância dos valores em relação à média. Então, aqui eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz esse caminho. Entendam o caminho, ao invés de vocês quererem decorar uma fórmula, porque a fórmula ela é muito gigante, confunde muito, tá? Então, lembrem o caminho, que é sempre o mesmo passo a passo. Então, vamos para a questão.
O serviço de atendimento ao consumidor de uma concessionária de veículos recebe dispersão, medidas de dispersão. Obrigada, galera. Desvio padrão e variância são as medidas de dispersão, tá? Recebe as reclamações dos clientes via telefone. Tendo em vista a melhoria desse serviço, foram anotados os números de chamadas durante um período de 7 dias consecutivos. Os resultados obtidos foram os seguintes. Aí tem lá, domingo, segunda, terça até o sábado, o número de chamadas. Sobre as informações contidas nesse quadro, considere as seguintes afirmativas. Primeira afirmação, o número médio de chamada dos últimos 7 dias foi 6. O que ele está falando aqui? Da média. Então, você vai calcular a média. Inclusive, para calcular o desvio padrão, a média é o primeiro passo. Então, primeira coisa, calcular a média sempre. Então, vamos lá. A média, que eu vou chamar de x barra, vai ser essa soma toda aqui. 3 mais 4 mais 6 mais 9 mais 5 mais 7, mais 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 6, 9, 5, 7, 8. Isso. São 7 dias, soma tudo e divide por 7, tá? Então, aqui, se a gente fizer 6 mais 4, 10. 7 mais 8, 15, mais 10, 25, 30, 39, 40, 41, 42. 42 dividido por 7 vai dar 6. Então, o número médio de chamadas dos últimos 7 dias foi 6. Tá certo. Então, a média aqui é 6. Número 1 está verdadeira, beleza? O que eu vou fazer agora, gente? Agora começa o passo a passo para os próximos valores, tá? A gente precisa calcular qual é a distância que cada valor está da média. Porque eu preciso saber se esses valores eles estão muito longe da média ou se eles estão perto. O ideal é que esteja perto, porque se estiver muito longe, quer dizer que essa amostra está muito heterogênea, não é uma coisa muito bacana. Então, o interessante é que esteja tudo perto. Para estar perto, a gente vai ver qual é a distância, tá? Então, eu vou pegar cada valor e vou subtrair da média, para eu ver quantas unidades cada valor está, se é acima ou abaixo da média. Então, aqui, no domingo, a média é 6. Então, vai ser 3 menos 6, menos 3. Aí, a gente tem aqui na segunda, 4 menos 6, menos 2. Terça, 6 menos 6, 0. Quarta, 9 menos 6, que vai dar 3. Na quinta, 5 menos 6, menos 1. Na sexta, 7 menos 6. E aqui, 8 menos 6, que vai dar 2. O que a gente tem aqui? O que isso significa? Que no domingo teve 3 chamadas a menos que é na média. Na segunda, 2 a menos. Na terça, na média. Na quarta, 3 a mais. Quinta, 1 a menos. Na sexta, 1 a mais. E no sábado, 2 a mais, tá? O que acontece aqui? Eu quero fazer uma média de todas essas distâncias. Só que se eu simplesmente somar tudo isso aqui do jeito que tá, o valor negativo vai acabar anulando com o valor positivo. E isso pode causar um problema, porque pode acontecer de eu ter valores que estão 3 unidades acima da média e a mesma quantidade de valores 3 unidades abaixo da média. Quando eu for somar tudo isso, eles vão se anular, a conta vai dar 0, e aí eu vou estar falando assim, todos os valores estão em cima da média, o que não seria verdade, porque eu tenho valores que estão equidistantes, só que um a mais e outro a menos, e eles se anulam. Então, o sinal é um problema para a gente, quando a gente faz essa subtração. Uma estratégia é, se o sinal é um problema, que operação que tira o sinal? O módulo. Eu posso passar módulo em todos esses valores aqui, ignorar o sinal e fazer a média desses valores. Então, se eu passar módulo, fica só o positivo. Então, no domingo é 3, na segunda é 2, na terça é 0, na quarta é 3, na quinta é 1, na sexta é 1 e no sábado é 2. Tudo isso dividido por 7, tá? Isso aqui, gente, é usando o módulo. Então, os valores, eles aqui estão em módulo.
Se eu faço essa conta, a gente chama... Se alguém tiver com a imagem com problema aí, avisa também. Quando a gente faz essa conta em módulo, isso aqui é o que a gente chama de desvio absoluto. Desvio absoluto. Aí vocês grudem informação, módulo, valor absoluto, desvio absoluto, tá? Isso não é o desvio padrão, desvio absoluto não é desvio padrão, mas a gente tem uma forma de calcular aqui o desvio que é um pouquinho diferente, que é o desvio absoluto. Então, calculei a média, vi a distância de cada valor e passei o módulo. Mas, por algum motivo, esse desvio absoluto ele não ficou muito em uso. E nós temos uma outra operação, uma outra forma para a gente eliminar o sinal, que é elevando ao quadrado. Então, cada distância que eu vou fazer, que eu achei aqui, eu vou elevar ela ao quadrado. Então, aqui é importante, porque agora a gente começa a calcular a variância, tá? Então, o que vai ser a variância? A variância vai ser a distância de cada valor em relação à média elevado ao quadrado, tá? Vai ser isso. Então, no domingo, eu tenho 3 unidades abaixo da média. Então, vai ser menos 3 ao quadrado. Porque quando eu elevo ao quadrado, todos os valores ficam positivos. Menos 2 ao quadrado. 0 ao quadrado, que é o da terça. O da quarta, 3 ao quadrado. O da quinta, menos 1 ao quadrado. Da sexta, 1 ao quadrado. E do sábado, 2 ao quadrado. Tudo isso dividido por 7, porque são 7 valores que eu estou fazendo aqui. Então, a variância vai ser menos 3 ao quadrado, 9, mais 4, mais 0, mais 9, mais 1, mais 1, mais 4, tá? O que a gente vai ter aqui? Tudo isso dividido por 7. 9 mais 1, 10. 9 mais 1, 10. Então, até aqui eu tenho 20. 24, 28. Então, a variância vai ser 28 sobre 7, que vai ser igual a 4, tá? Peraí, Lúria. Por que todos tiveram uma redução de menos 6? Porque a média é 6. Então, primeira coisa que eu fiz aqui foi somar tudo e achar a média. Então, primeiro passo, calcular a média. A média tá aqui. Aí, de cada valor, eu vou ver a distância em relação à média. Então, eu peguei... Aqui no domingo, eu peguei o número 3, que era o valor que eu tinha, e eu subtraí 6, porque é a média, para saber quantas unidades ele vai estar longe da média. E aí foi isso que eu fiz em todos os outros. Que eu tenho que saber se esses valores eles estão próximos ou distantes da média. É isso que eu estou tentando calcular agora, tá? Então, pega a média e vê a distância de cada valor. Depois da distância, pega cada uma das distâncias e eleva ao quadrado. Quando você eleva ao quadrado, você vai estar calculando a variância, tá? Então, eu achei aqui a variância é 4. E aqui, segunda afirmação, a variância dos dados é 4, tá certo, verdadeira. Então, a segunda aqui está correta, tá? Muito bem. A variância, galera, ela é ali só meio que o meio do caminho. Então, a gente é uma ponte que a gente está fazendo para encontrar o desvio padrão. Eu peguei todos os valores e eu elevei ao quadrado. Então, a unidade de medida ficou elevada ao quadrado. Aqui a gente está falando de ligações, fica muito esquisito, mas é como se fosse assim, 4 ligações ao quadrado, tá? Porque eu peguei cada valor e eu elevei ao quadrado. Só que o que eu quero saber é qual é a distância de cada valor em relação à média. Se eu peguei a unidade de medida e eu elevei ela ao quadrado, eu preciso fazer ela voltar para a unidade original. Se ela está ao quadrado, qual é a operação inversa de elevar ao quadrado? Passar a raiz quadrada.
Então, se a variância é o número 4, quem vai ser o desvio padrão? O desvio padrão a gente calcula como sendo a raiz quadrada da variância, tá? Então, se a variância é o número 4, o desvio padrão vai ser a raiz quadrada do número 4, que vai ser igual a 2, tá? E ali ele fala, o desvio padrão dos dados é raiz de 2. Olha que sacanagem, ainda coloca o número parecido. É o número 2, não tem raiz. Então, a terceira afirmação, ela está errada, tá? Então, a gente vai ter aqui o desvio padrão. Como é que a gente calcula essas medidas de dispersão? Um resumo. Então, presta atenção. Quero calcular desvio padrão. Se eu quero calcular o desvio padrão, você vai ter que fazer a média, a variância, para depois chegar no desvio padrão, tá? Aqui, o enunciado foi bacana, porque ele passou o caminho para vocês. A primeira afirmação, ele falou da média, a segunda da variância e a terceira do desvio padrão. Foi bem na ordem. O exercício pode simplesmente passar os valores e falar, calcula o desvio padrão, tá? Teria a mesma dificuldade, vocês iam ter que fazer exatamente a mesma conta. Então, vamos lá. Primeira coisa, calcular a média. Lembrem que o desvio padrão, o objetivo é ver se os valores estão muito distantes ou muito próximos, tá? Calcula a média. Se você quer saber se está longe ou se está perto da média, você precisa saber qual é a distância de cada valor em relação à média. Então, o que você faz? Pega cada valor e subtrai da média, que é o que eu fiz aqui nessa linha aqui embaixo para cada dia de vermelho aqui, tá? Calculei a distância de cada valor em relação à média, pega essas distâncias, eleva ao quadrado. Elevou ao quadrado, você está calculando a variância, tá? Então, calculei a variância, quero desvio padrão, raiz quadrada da variância. Então, média, distância de cada valor, eleva ao quadrado e calcula a variância, raiz quadrada da variância, você achou o desvio padrão, tá? Pior é quando cai número quebrado. Sim! Normalmente, gente, quando o exercício está pedindo para você realmente calcular o desvio padrão ou a variância, tipo, você tem que realmente ficar fazendo conta, normalmente são números inteiros, porque convenhamos, dá muito trabalho ficar fazendo isso, tá? Se aparece número quebrado, provavelmente o que o exercício vai estar pedindo para você é mais uma parte teórica sobre o desvio padrão. E aí é importante que vocês saibam, quanto maior o desvio padrão, isso quer dizer, se você aumentar o desvio padrão, quer dizer que os valores vão estar muito distantes da média. Então, quanto maior o desvio padrão, mais heterogênea é a amostra, mais distantes são os valores. Vai ter um valor que está super abaixo da média, outro valor que está super acima da média. Então, vai ser uma amostra meio irregular, uma amostra meio ruim. Quanto maior o desvio padrão, mais heterogênea. Pior é a amostra. Quanto menor o desvio padrão, mais homogênea é a amostra. Quer dizer que os valores estão ali todos perto um do outro. Então, melhor é essa amostra, tá? Mas quando é número quebrado, provavelmente ao quadrado fica exato. Não, assim, tudo depende, entendeu? Assim, normalmente, se o exercício tá pedindo para você fazer na mão a conta, ele vai fazer, normalmente, o exercício vai passar números aonde as contas, tipo, você consegue dar continuidade. Se você for observar aqui, todas as contas foram bonitinhas. A variância deu 4, o desvio padrão 2, a média deu 6. São valores mais ajeitados. Mas normalmente, não é uma regra, tá? Não é uma regra. Contas, eu acredito que todos saibam fazer, eu espero. Então, o importante aqui é vocês saberem o caminho. Não fiquem tão assustados, porque não é costume da banca de vocês colocar uns números todos quebrados para vocês ficarem somando e dividindo. Não é costume, tá? Então, não se preocupem. O que vocês têm que se preocupar aqui é com o caminho de achar o desvio padrão, tá bom? Mas não é uma regra. Vai que vocês dão um azar de nessa prova ter um monte de número quebrado. Eu espero que não, mas o caminho vocês têm que saber, tá bom? Muito bem, vamos para a próxima questão.
Próxima questão está dizendo aqui o seguinte: um professor de estatística costuma fazer 2 avaliações por semestre e calcula a nota final fazendo a média aritmética entre as notas dessas 2 avaliações. Porém, devido a um problema de falta de energia elétrica, a segunda prova foi interrompida antes do tempo previsto e vários alunos não conseguiram terminá-la. Como não havia possibilidade de refazer essa avaliação, o professor decidiu alterar os pesos das provas para não prejudicar os alunos. Assim que Amanda e Débora souberam da notícia, correram até o mural para ver suas notas e encontraram os seguintes valores. Qual foi o peso atribuído à segunda prova? E a gente tem ali as notas, né? Então, a Amanda tirou na primeira prova 82, a Débora 90, na segunda prova 52 e a Débora 40, e a nota final foi 72,1 e a Débora 73,5. O que acontece aqui, gente? Cada prova teve um peso, tá? Um peso diferente, e o exercício quer saber qual foi o peso da segunda prova. Eu quero saber qual foi o peso que foi aplicado aqui. A gente pode fazer de 2 jeitos. Tem um jeito mais demorado que eu não vou fazer ele até o final, mas assim, você pode falar que o peso da primeira prova é A, o peso da segunda prova é B, o peso da segunda prova é B, e aí você faz A vezes 82, o peso vezes a nota, o peso vezes a nota, dividido pela soma dos pesos, igual a isso aqui. E você faz exatamente a mesma coisa para cá, para Débora, tá? Usando a nota da Débora e o peso A e B. Vai dar um trabalho, você acha o valor de A e de B resolvendo um sistema. Agora, uma sacada um pouquinho melhor. Se a gente for parar para pensar, o peso total pode representar 100% da nota, né? Então, você tem ali o 100%. Se por algum acaso o peso da primeira prova é X, então a primeira prova tem ali X% do peso, eu não sei qual é. Se o total dos pesos tem que ser 100%, o da primeira prova é X, o da segunda prova vai ter que ser 100 menos X. 100% menos X%, né? Porque o total tem que fechar 100. Então, se o peso da primeira é 20, o peso da segunda vai ter que ser 80 e assim por diante. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu diminuí a incógnita, agora eu só preciso achar o X. Então, o que eu posso fazer aqui? 82 vezes o peso, então a nota da Amanda vezes o peso, 82 vezes X, mais a nota da segunda prova, 52 vezes o peso, 100 menos X, e tudo isso eu vou dividir pela soma dos pesos. Só que a soma dos pesos é o 100%. E esta conta tem que ser igual à nota final, 72,1. Tá? Então, quando a gente fala de média ponderada, você vai pegar cada nota, multiplicar a nota pelo peso e dividir pela soma dos pesos, tá? Vamos dar uma pausa aqui no exercício, na resolução, só para eu fazer um pequeno comentário. Quando a gente fala aqui de média ponderada, no começo da aula, eu comentei com vocês que ela é uma média aritmética ali, só que ela tá meio disfarçada. Os pesos, galera, é como se ele estivesse falando assim, ó, esse valor tá se repetindo tantas vezes. Então, vamos supor assim que, sei lá, tem uma nota 8 e a nota desse trabalho tem peso 3. E aí tem uma prova, a pessoa tirou 6 na prova e tem peso 2, tá? Só um exemplo. Então, aqui é a nota e aqui é o peso. Quero calcular a média ponderada. O que é a média ponderada? Pela fórmula. Peso vezes a nota, dividido pela soma dos pesos. 3 mais 2, 5, dividido por 5. É isso, tá? Mas aqui uma dica para vocês que talvez ajude para vocês conseguirem entender um pouquinho melhor. Esse peso é como se ele estivesse falando assim, ó, essa nota vai se repetir 3 vezes. A nota 6 vai se repetir 2 vezes. Então, se você fosse querer um pouco desvincular essa ideia de peso, o que está acontecendo aqui é,
Como se você tivesse analisar alguns dados, como se você tivesse uma amostra, onde essa amostra tem 3 valores número 8 e 2 valores número 6. E aí você calcularia a média aritmética desse jeito aqui. Então, seria 8 mais 8 mais 8. Só que não faz sentido você somar o 8 3 vezes. Você pode fazer 3 vezes 8, que é o peso vezes a nota, tá? Então, ali a média ponderada com a média aritmética, elas ali se conversam, porque elas são, a ponderada é uma aritmética ali meio escondida, porque tem os pesos, mas eles fazem ali só a questão de você ir se repetindo ali com a nota, tá? Muito bem, dito isto, vamos voltar para o enunciado. Eu quero saber qual que é o peso da segunda prova. Então, eu vou achar o X para depois ver aqui o quanto falta para 100%, porque eu estou considerando que o peso da segunda prova é 100 menos X, tá? Eu não preciso da segunda prova, da nota da Débora, não preciso das notas da Débora, porque só aqui uma equação, uma incógnita a gente acha. Então, vamos resolver isto. Passa o 100 multiplicando lá para o outro lado, então aqui vai ficar 82x, 52 vezes 100, 5.200, menos 52x, passa o 100 para o outro lado multiplicando, vai ser igual a 7.210, tá? 82x menos 52x vai dar 30x. Então, aqui vai ficar 7.210 menos 5.200. Então, a gente vai ter ali que 30x vai ser igual a 2.010. Passa o 30 dividindo. Corta aqui. Então, isso aqui vai ser igual a 67. Então, 67% da nota está vindo da primeira prova. Qual é a porcentagem que está vindo da segunda prova? Se 67 está vindo da primeira prova, na segunda prova está vindo o que falta para completar 100%, que é 33%. Então, o peso da prova é 0,33. Resposta final, letra C. Beleza? Então, temos aí média ponderada. Muito bem, gente. Vamos pro próximo. Nosso último exercício da nossa live. Esse exercício, de novo, ele é muito parecido com os outros de média que a gente estava fazendo. Então, observem que a Federal gosta de cobrar exercício de média desse jeito. Se por acaso algum exercício, o cara que for criar um exercício, quiser complicar um exercício de média, pode ter certeza que vai ser assim que ele vai fazer. Então, vocês só aprendam o caminho que é sucesso. Então, vamos lá. Em um levantamento feito numa sala de aula de um curso da UFPR, verificou-se que a média das idades dos 42 alunos matriculados era de 20,5. Presta atenção que o formato desses exercícios são todos iguais. Eu já fiz uns 3 hoje que era tudo assim. Ele fala o número de gente e a média, algum valor. O que eu faço com esta informação? São 42 alunos e a média é 20,5 anos. A soma de todas as idades, dividido pelo total, tem que ser igual a 20,5. Tá? Nesse levantamento, foram considerados apenas os anos completos. O esqueleto deles é quase o mesmo, sim, quase o mesmo. Nesse levantamento, foram considerados apenas os anos completos e desconsideradas todas as frações, meses, dias e vai. Passadas algumas semanas, a coordenação do curso verificou que um aluno havia desistido e que a média das idades caiu para 20. Como nesse período nenhum dos alunos da turma fez aniversário, qual a idade do aluno que desistiu? Então aqui, a única coisa diferente que tem dos outros é que uma pessoa saiu. Nos outros enunciados que a gente viu, uma pessoa tinha entrado, né? Então, a gente estava participando, aumentava ali o número que a gente fazia divisão. O que eu vou fazer aqui, gente? Exatamente a mesma coisa que eu fiz em todos os outros exercícios de média. Ele passou o número de pessoas e passou a média, você faz a conta normal da média.
a soma e divide pela quantidade. E você isola a soma. Você não precisa saber qual é a idade de cada um aqui, tá? Então, pega o 42 ali e passa multiplicando para o outro lado. 20,5 vezes 42 vai ser igual a 861, beleza? Então, a gente tem isso daí, 20,5 vezes 42, 861. Então, a soma de todas essas idades é 861. Se eu pegar as 42 pessoas e somar, isso aí vai ser igual a 861. Mas o que aconteceu? Uma pessoa desistiu. E ele passa ali a informação boa, né? Ninguém fez aniversário, então a soma continua a mesma. Uma pessoa desistiu. Então, antes, a soma era 861. Mas aí, uma pessoa desistiu. Eu não sei qual era a idade dessa pessoa. Então, se a soma antes era 861, agora a soma de todas as idades vai ser isso menos a idade da pessoa que desistiu. 861 menos X, que eu não sei qual que é a idade. Tinham 42 alunos. Uma pessoa desistiu. Quantos alunos tem agora? 41. Então, isso aqui dividido por 41. Isso é a nova média, é o cálculo da nova média. A soma dividido pela quantidade, isso vai ser igual à nova média que ele fala aqui, ó. A média das idades caiu para 20 anos, então isso será igual a 20. Então, a gente vai ter aqui 861 menos X, 41 vezes 20, 820, então a gente vai ter aqui que menos X vai ser igual a 820 menos 861, que vai ser igual a 41. Então, o aluno que desistiu tinha 41 anos. Beleza? Então, resposta final, letra A. Certo, gente? Então, observe, preste atenção que esses exercícios de média, eles caem, e quando caem, eles estão caindo tudo parecido, tá? Então, sempre que ele falar de média, você vai escrever a soma, tentar deixar a soma com o valor ali sozinho. Sempre isole a soma, tente trabalhar com a soma, tá bom? Gente, por enquanto é isso, vou ficando por aqui. Façam exercício de estatística. Esse conteúdo é um conteúdo um pouquinho menosprezado, porque a gente acha fácil, mas assim, dá para complicar. Então, gastem um tempinho aí fazendo os exercícios, refaçam os exercícios, tentem entender certinho o que foi feito aí em cada conta. Se for necessário, assista de novo, que daí vocês vão conseguir enxergar certinho como que foi sendo feito. Beleza? Por enquanto, é isto. Um beijo para vocês. Continuem aqui, não saiam, não vão embora, porque o professor Henry daqui a pouco chega, tá bom? Então, beijo pra vocês e até a próxima live. Vou gabaritar esse ano muito bem. Estou torcendo por você. Se gabaritar, ganha uma caixa de chocolate, tá? Beijo, gente, e até a próxima live. E não vai embora que o professor Henry vai voltar.